Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus em Cristo os abençoe. É um prazer estar com os irmãos, é uma alegria ver aqui algumas pessoas amigas. Raquel, Deus abençoe a Raquel. Tia também. Deus em Cristo abençoe. Meu amigo Renato, o pastor Renato que me fez esse convite. O Renato é um amigo de muitos anos, né? Desde a nossa pré-adolescência, já tem alguns anos, somos amigos. Deus abençoe a irmã Sandra, família, ao pastor, os pastores, muito obrigado pela confiança. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Eu pedi para colocar aqui o pedestal, não é por formalidade, não é nada disso, é porque eu preciso manusear aqui meu esboço, tal, eu gosto de segurar a Bíblia, e é bom as mãos ficarem livres, né? Tá certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do primeiro versículo. Aliás, vamos ler Atos 27, a partir do versículo 42, depois 28 a seguir. E eu quero pedir aos irmãos para não fechar a Bíblia. Nós vamos utilizar a Bíblia esta manhã. Pelo menos foi assim que eu pensei, eu planejei. O nosso culto é racional, tem que ser pensado, principalmente no que tange a exposição da palavra de Deus, precisa ser algo bastante racional. E assim eu quero compartilhar com os irmãos. Atos 27, versículo 42 a seguir, que diz: Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Capítulo 28, verso 1 a seguir. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, ilha de Malta, ou Melita. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Vamos ler ainda o verso 7. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades, ou seja, umas propriedades, algumas fazendas, que pertenciam ao principal da ilha, o governador da ilha de Malta, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente, por 3 dias. Verso 10. Os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Por enquanto até aqui, eu quero pensar com todos vocês acerca dos princípios, alguns princípios do Evangelho de Cristo que nós encontramos aqui nesse texto de natureza histórica.
O livro de Atos dos Apóstolos não quer ser um livro doutrinário, não se trata de uma proposta doutrinária, né? Como a epístola de Paulo aos Efésios, em que o apóstolo Paulo instrui a igreja acerca da salvação e do modo como o salvo deve viver. Paulo também traz algumas revelações especiais na epístola aos Efésios acerca da esfera do mundo espiritual, de uma outra dimensão, né? E também não é um livro doutrinário como a epístola aos Hebreus, em que o autor de Hebreus fala acerca da nova aliança, que é superior à antiga aliança. Não, o livro de Atos é um livro histórico que narra os começos da igreja. Os 30 primeiros anos da igreja, o evangelho avançando de Jerusalém até Roma. Mas, mesmo se tratando de um livro histórico, nós temos que identificar princípios do evangelho de Cristo. Porque o que nós aproveitamos, o que nós identificamos, o que nós devemos pedir a Deus entendimento para discernir, são os princípios do Evangelho de Cristo na Bíblia. Nós não somos um povo da Bíblia, assim como não somos pessoas do Alcorão, ou do livro dos Vedas, dos budistas, dos hinduístas. Nós somos pessoas do Evangelho que encontramos na Bíblia. Porque se nós fôssemos pessoas da Bíblia, seríamos religiosos, né? Já leu o Salmo 109? Em que Davi ora pedindo a morte dos inimigos. Salmo imprecatório, salmo de maldições, né? Davi ora pedindo que brasas de fogo vivo caiam na cabeça dos inimigos. Ele ora pedindo para que Satanás, ele ora pedindo que os inimigos dele venham ser sepultados. Este salmo não serve para nós. Nós não devemos orar assim, desta forma. Os irmãos já leram também quando Paulo, diante de um pecado que nós julgamos ser talvez o mais grave, pecado na área sexual, pecado de incesto, de adultério, a pessoa persistia naquele ato, lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 5, e Paulo diz assim: olha, vamos entregá-lo a Satanás. Acontece que quando eu olho para Cristo, eu não vejo Cristo entregando ninguém a Satanás. Cristo é o exemplo perfeito, Ele é o modelo, Ele é o paradigma, Ele é a pedra angular de esquina, Ele é a nossa chave interpretativa. Paulo é apenas servo dele. Cristo é absoluto, Paulo é relativo. O Evangelho é absoluto, a Bíblia é relativa. Quando a Bíblia, os princípios do Evangelho encontrados na Bíblia servem para a edificação, para o amor, eu digo amém. Mas quando eu encontro textos assim do tipo, vamos entregá-lo a Satanás, que caia brasas de fogo na cabeça dele, que Satanás esteja ao lado dele, misericórdia. Isso Cristo venceu no Calvário, passou, acabou. Eu fico com o Evangelho que eu encontro na Bíblia. Eu fico com o Evangelho. A igreja de Cristo tem como regra de fé e conduta o Evangelho. A igreja de Cristo tem como dogma o amor. O amor é o nosso dogma. O amor é a nossa doutrina. A igreja de Cristo tem como o Evangelho, porque o Evangelho é a lei da graça no nosso ser. Então somos pessoas do Evangelho e não necessariamente da Bíblia. Então daqui para frente você não vai dizer assim, a Bíblia diz. Não, o Evangelho diz. O Evangelho ensina. O Evangelho edifica. O Evangelho une. O Evangelho inclui. O Evangelho constrói. O Evangelho traz para perto. O Evangelho reúne. O Evangelho em nós é luz. O Evangelho em nós nos faz sal. O Evangelho nos dá condições de sermos cartas vivas
conhecidas e lidas por todos os homens. O Evangelho é um exalar, é um fluir. O Evangelho é vida, é no chão da vida. E são esses princípios do Evangelho que eu quero encontrar com os irmãos aqui, no livro de Atos dos Apóstolos. Olha só, primeiro princípio, né? Meu esposo está aqui, às vezes eu olho para ele, às vezes não, mas eu gosto de gesticular. O corpo fala, né? Quem já leu esse livro aí, o corpo fala? Interessante. Primeiro princípio, Deus havia falado com Paulo, né? Deus havia falado com Paulo. E o Senhor fala conosco através dos princípios do Evangelho que Ele estabeleceu. Mas naqueles dias Deus falou no sentido literal mesmo. Deus, o Senhor, Cristo, apareceu em visão a Paulo e disse: Paulo, olha, não temas. Assim como você testificou de mim aqui em Jerusalém, né? Assim importa que você faça também em Roma. Deus falou a Paulo em visão, Paulo o apóstolo. A nós, nestes últimos dias, ele fala pelo Filho, né? Pela palavra. A palavra é o Cristo, né? No princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Cristo é a palavra. O Senhor fala conosco pelos princípios do Evangelho. Quer ouvir a voz de Deus? Identifique os princípios do Evangelho na Bíblia. Glória a Deus. O Senhor vai falar contigo. Ele já está feito, já está consumado. Digo aos irmãos, com todo respeito, mas com toda seriedade e com todo carinho, não fique dando crédito a muitos que dizem assim: Deus falou comigo hoje isso, e quando eu virar a esquina, Deus falou assim, faz assim. Deus falou, compra carro vermelho e não o prata. Sabe? A pessoa está numa neurose, está ouvindo coisas, e não é assim. Evangelho não é essa coisa de ficar ouvindo voz de Deus, de anjo, o tempo todo. É o que já está dito. Está dito, está consumado. É o Evangelho. Eu preciso discernir os princípios. Deus falou com Paulo: não temas, porque assim como testificaste de mim em Jerusalém, assim importa que faças também em Roma. Paulo foi, houve um naufrágio, 276 pessoas naquele navio, é uma tempestade, 15 dias e 15 noites de tempestade, o barco, o navio à deriva, 276 pessoas a bordo, sem ver a luz do sol, sem ver a luz da lua, sem ver as estrelas. E às vezes é assim na nossa vida. Nós estamos passando momentos difíceis, sem nenhuma luz exterior, sem nenhuma luz aparente, mas o que importa de verdade é o que está em nós, que é Cristo, a luz que nos habita. Mas isto não nos isenta de sentimentos dolorosos, sentimentos até ruins, que nos fazem mal, que nos querem deixar numa situação de estagnação, que nos levam às vezes a pensar em parar, em voltar atrás, em desistir de algo que é bom. Mas nós não devemos nos deixar guiar por sentimentos. Fé não é sentir, irmãos. Fé não é sentimento. Fé é independente daquilo que eu sinto. Se eu for guiado por sentimento, misericórdia. Às vezes nós sentimentos são frangalhos. Às vezes eles parecem uma coxa de retalhos, um mosaico confuso, sentimento confuso. Mas eu não sou guiado por sentimento, eu sou guiado por fé. A igreja é da fé. Sentindo eu ou não, está dito, está feito, está pago. Cristo me habita. Sentindo eu ou não, Cristo é na minha vida. Sentindo eu ou não, eu estou perdoado. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Ele é o Cordeiro não que tirou e nem que vai
tirar, mas é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele tira hoje, ele tira ontem, ele tira amanhã, ele tira no futuro, ele tira agora, porque Cristo Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Paulo estava lá, tempestade, barco à deriva. Imagina o sentimento de Paulo, né? Só que Paulo era guiado por fé. E fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Fé não é uma base gelatinosa, né? Geleiosa. Fé é rígida, é seca. Isaías capítulo 26 e verso 3 diz assim: tu conservarás em paz. Em paz. Quer ter paz? Ande pela fé. Fé no que está dito. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque ele é uma rocha geleiosa, gelatinosa. Então ele é uma firme rocha. Assim é a fé, é firme, é seca, não é regada pelo orvalho das emoções. Não, a fé é fé. Eu sofro, eu choro, eu peco às vezes porque sou um homem, sou um ser humano, mas a minha fé é como o cedro do Líbano, 5 metros para cima, 5 metros para baixo, é firme, é firme. Amém, meus irmãos? Amém. E Paulo estava ali com aquela fé, né? E os outros tripulantes, capitão do navio, centurião, prisioneiros, condenados a remar até morrer, com açoite nas costas, cheios de sentimentos, de medo, de pânico, de pavor. Alguns que estavam aguardando a execução em Roma. Paulo, um homem, provavelmente sentiu algum medo, claro, mas a fé é o que nos faz avançar e superar os nossos sentimentos a nós mesmos. Paulo se levanta e, com uma mensagem de evangelho àquela tripulação, ele diz: olha, não temas, vocês não precisam temer, não precisam se deixar vencer pelos sentimentos contrários dessa circunstância, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês, mas somente o navio. Paulo estava falando pelo Espírito de Deus. Ninguém vai morrer, somente o navio vai se perder. É contudo necessário chegarmos a uma ilha. O navio foi atracado num banco de areia, açoitado pelas forças das ondas. O navio foi despedaçado. Ninguém morreu, porque havia um homem de Deus com uma mensagem do Evangelho, racional, inteligente, autorizada pelo Espírito Santo. E nada, de fato ninguém morreu, mas ali haviam pessoas que não conheciam o Evangelho, soldados, né? Com uma mensagem de morte, uma mensagem de destruição. Quando os soldados viram que os prisioneiros estavam saindo do navio, se lançando nas águas, eles que quiseram matar os prisioneiros à espada. Mas havia um homem de Deus com uma mensagem de vida, uma mensagem de paz, uma mensagem de alegria, uma mensagem de esperança. E Paulo já havia caído na graça do centurião. Então é interessante que Paulo não era uma tagarela que ficava importunando as pessoas. Ah, Jesus te ama, vai com o culto, levanta sério, dá o dízimo, tem que jejuar, faz um voto. Não, Paulo estava ali como um ente do Evangelho. A presença de Paulo já era um Evangelho vivo. Glória a Deus. O sal da terra. O sal, quando ele está na comida, a gente não vê, mas ele está lá. A gente sente, porque o sal promove o equilíbrio entre o nosso paladar e o gosto real do alimento, promove equilíbrio. Sal é agente de equilíbrio, assim é o discípulo de Cristo, assim é a igreja.
é agente de equilíbrio. A sua presença precisa promover equilíbrio nos ambientes. E não ficar falando o tempo todo, falando. Nós temos que ser e não falar. Falar é quando houver a oportunidade, o momento, com muito respeito. Paulo estava lá como sal, como luz, como verdade, como uma encarnação do Cristo. Porque o Verbo tem que se fazer carne em nós todos os dias. E não é falar, é ser. E o centurião, constrangido, porque o amor em nós, o amor de Cristo em nós constrange, irradia, faz com que os outros tomem atitudes que eles jamais tomariam se não fosse esse amor em nós, sem que falar, sem que necessariamente falemos alguma coisa. O centurião, poxa vida, Paulo, esse é diferente, esse homem, ele é um homem de Deus. E Paulo estava lá e o centurião, não vou permitir que os soldados matem os prisioneiros. Não permitiu, porque ali havia um homem cheio do amor de Deus. Então o centurião livrou aqueles prisioneiros. Primeiro princípio, Deus é fiel. É um princípio que eu aprendo. Independente da tempestade, independente do naufrágio, independente da calamidade, dos dias tenebrosos, Deus é fiel. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus que veio a Paulo diz: é necessário chegar a uma ilha. E Deus é aquele que vela sobre a sua palavra para cumpri-la. A palavra dele não volta vazia. Ela tem um cabal cumprimento na nossa vida. Independente das circunstâncias. Estou pregando triunfalismo? Deus me guarde, Deus me livre disso, triunfalismo, teologia da prosperidade, misericórdia. O Evangelho é pão vivo, quentinho assado nas brasas para saciar nossa fome, é água fria para saciar nossa sede, é a boa nova vindo de uma terra distante que nos traz esperança. Evangelho não é guloseima, não é fast food, não é doce que gera verminose nas pessoas, não. Evangelho é vida, é saúde, é legumes que tem vitamina, tem substância. Aleluia! A igreja sadia e forte. Deus me guarde de triunfalismo. Não estou te dizendo que Deus vai te enriquecer, que aquela promessa que a profetisa lá, a bruxa evangélica diz para você que você vai ganhar na Mega Sena, vai ficar rico e não sei o quê, a chave de um carro, nada disso. Com câncer, Deus é fiel. Desempregado sem dinheiro, Deus é fiel. Com recurso ou sem recurso, Deus é fiel. Perdendo ou ganhando, Deus é fiel. Pecando e sendo perdoado, Deus é fiel. Deus é fiel o tempo todo. Paulo chegou até lá, primeiro princípio, fidelidade de Deus. 276 almas com Paulo foram salvas pela fidelidade de Deus na vida de Paulo. E o interessante, irmãos, é que eles chegaram numa ilha chamada Malta, ou Melita. Tem algumas curiosidades no aspecto geográfico. Nós estudarmos, olharmos no mapa, nós vamos ver que a ilha de Malta, ou Melita, fica ao norte da África, no mar Mediterrâneo, imediatamente ao norte, e também imediatamente ao sul da Itália. É um ponto turístico hoje, né? Muito conhecida pelo mel, pelas frutas, pelas curiosidades arqueológicas. Mas nos dias de Paulo, o que mais havia de precioso na ilha de Malta não era necessariamente a arqueologia ali. Conta-se que Aníbal, grande general africano, inimigo de Roma, valente, um homem tremendo na batalha, estrategista militar, foi sepultado lá. Uma curiosidade. Isso não é evangelho. E nos edifica de alguma forma. Um mel muito conhecido
conhecido, mas o que mais havia de precioso na ilha de Malta não estava tão claro aos olhos do homem natural. Quem ia para Malta ia pensando no cão maltês, que é uma raça de cães para caça, são cachorros bonitos, estão no mel da ilha, nos atrativos arqueológicos. Mas Deus, o Senhor, o Cristo eterno, aquele que era e que há de vir, implantou uma riqueza na ilha de Malta que o Império Romano não conhecia, mas que Paulo e a tripulação ficou conhecendo, os bárbaros que lá estavam. Os bárbaros de Malta. O termo bárbaro é usado por Lucas aqui, porque foi Lucas que escreveu o livro de Atos, para designar pessoas que estavam fora do contexto greco-romano, que estavam fora da cultura romana, que não falavam o grego clássico, né? O grego helenístico, mas eram pessoas fora daquela sociedade, os bárbaros. Mas os bárbaros, quando se depararam, e aqui eu quero entrar no segundo princípio do Evangelho de Cristo, porque lendo o Levítico eu encontro princípios do Evangelho, né? Aquele texto que diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo, está lá em Levítico 19, verso 9, se eu não me engano. É um princípio do Evangelho, num texto da Antiga Aliança. Mas quando eu chego nos textos da Nova Aliança, esse texto que está lá, ele é elevado à terceira potência, ele reveste-se de grandeza, porque Cristo falou assim: olha, amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós. Lá está assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu amo o Renato como eu amo a mim. Só que tem um problema: eu amo a mim de uma forma muito imperfeita, porque eu me maltrato, eu peco, eu erro, eu tenho gastrite como lanche, me maltrato o tempo todo. Então o amor que eu tenho por mim mesmo não é tão legal assim. Agora o amor de Cristo, ele vem, Cristo dá uma tônica de correção. Cristo eleva isso aí, ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós. E como é que Cristo nos amou? Quando nós estávamos na lama, no pecado, largados. Cristo nos ama quando erramos, quando acertamos, quando conquistamos e quando perdemos, quando falamos bem, quando falamos mal, quando somos éticos e antiéticos. Cristo nos ama o tempo todo. Porque é evidente dos meus pecados e qualidades. Então eu te amo, procurando considerar o seu ser, a sua pessoa, independente das tuas virtudes ou não. Eu vou fazer um esforço para exaltar as tuas qualidades, porque se eu não vigiar, eu exalto também meus defeitos, né? Mas nós temos que exaltar as qualidades. Meu Deus! Nós temos uma tendência de, vou falar do irmão, só que eu olho os defeitos dele, eu olho os erros dele, e existe um princípio no Evangelho que diz assim: olha, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Então quando eu olho para o meu próximo, eu tenho que morder a minha língua e me esforçar para falar das qualidades dele. Os defeitos deixa para lá. Se ele me pedir um conselho, eu tenho uma palavra de evangelho para aconselhar. Se ele não me pedir um conselho, eu vou fazer um esforço para ficar no meu lugar, porque o evangelho tem a ver com educação também. Eu não vou entrar na vida da pessoa sem ser convidado, né? O evangelho tem a ver com bom senso, com lucidez, não é verdade? Então eu só vou entrar no mérito pessoal da sua vida se você me convidar para essa área. Se você não me convidar e eu sei dessa dificuldade, eu vou apenas orar a Deus. Eu não vou fazer fofoca santa, Deus, dizendo assim: eu vou te contar uma coisa aqui, mas é para você orar. Mentira, não é quando está querendo fazer fofoca mesmo. Olha, eu vou te falar um negócio aí, aqui, seu pai. mas é para você orar, viu? Pega ele aí, Senhor. Não é nada. Porque se for para orar, eu oro. Eu oro. verdade. Irmãos, o Evangelho é tremendo, estabelece princípios Verdade. para nós vivermos através desses princípios. E o outro princípio aqui, irmãos, que eu quero identificar com os irmãos, é que esses homens, os bárbaros, né? Os bárbaros, uma congregação abençoada, essa igreja dos bárbaros. Ali está uma igreja do Cristo eterno, a igreja dos bárbaros na ilha de Malta.
Como eu gostaria de congregar com eles. Eles não pedem terno e gravata, eles não pedem dízimo, eles não te enchem o saco, eles te deixam em paz, eles apenas te acolhem. Aleluia! Eles apenas te incluem, eles apenas te chamam para perto. Um frio terrível, inverno, chovia, 276 homens com fome, com sede, porque ninguém vai beber água do mar, nem é doido, os rins não tem colapso, não beba água do mar. Com fome, com sede, com frio, molhados, e portanto pode-se dizer até que sem roupa, né? Roupa molhada, roupa no frio, na chuva. Opa, 276 almas é gente pra caramba, 276 pessoas. Autoridade militar, centurião, né? Comandante de 100 soldados romanos, o capitão, perito na navegação, o apóstolo, né? Se fosse hoje, o apóstolo hoje ia dizer assim: opa, eu sou o apóstolo, tapete vermelho, anel de ouro, bezerro cevado, banquete, apóstolo, você não precisa oferecer, ele já chega comendo os morangos, como ele fica à vontade. Mas quando o apóstolo é de Deus, ele tem bom senso, ele tem educação, ele fica na dele, ele espera ser convidado, ele não se apresenta como tal, ele espera ser apresentado, é diferente, é outra história. Né? E aí, 276 pessoas, autoridade divina, Paulo, né? Também costumava se apresentar. Autoridade militar, autoridade de navegação, engenharia naval, escravo e soldado. Uma multidão de gente, né? Um público seleto, heterogêneo, né? Não homogêneo. E aí, 276 pessoas, eles estão com fome. O Senhor me mostrou terra, não sei o que, manto, xarabacanta, lubricanta na coisa estranha. Não! O Evangelho não propõe essas besteiras, não. O Evangelho propõe atitude. Está com fome, dá de comer. Está com sede, dá de beber. Se está sem roupa, dá roupa, veste. Está sem abrigo, acolhe, recebe. Os bárbaros acenderam uma fogueira e por causa do frio, uma grande fogueira. Eles não foram mesquinhos, eles não foram egoístas, eles foram pródigos no atender, eles foram pródigos no contribuir. Existe uma necessidade. Vamos fazer uma grande fogueira, porque chove, faz frio, tem uma grande necessidade. E acolheram a todos. Os bárbaros, que levam o nome aqui, bárbaro, que soa até como algo meio que pejorativo. Bárbaro, ele não é pentecostal, ele não é tradicional, ele não é calvinista, né? Não é arminiano, ele é midi-tribulacionista, pós-tribulacionista, que no original grego, no original hebraico, no latim, onde eu estudei lá. Não, eles eram bárbaros, né? Pessoa que não tinha essa cultura, mas tinha evangelho na alma. Eles não conheciam a grafia, J-E-S-U-S, Jesus, a grafia, sabe? É escrito J-E-S-U-S, Jesus, ou Yod-Hi, ou Jeová, ou Yahvé, ou Jeová Sabaoth, ou Jeová Nissi. Eles não conheciam nada disso, mas eles andavam na qualidade desse nome. Sabe o que é se reunir no nome de Jesus? É se reunir na qualidade que esse nome propõe. Porque Jesus tem um monte, joga lá no Google. Jesus Ferreira de Lima, Jesus fulano de tal, Jesus Cristo não sei o quê. Agora a qualidade é outra coisa. Vai expulsar demônio apenas pela grafia, para você ver o que acontece. Igual os filhos de Seva, sacerdotes judeus lá. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, levaram uma surra e saíram nus, envergonhados. Porque eles só conheciam a letra, só conheciam a grafia, mas não andavam na qualidade do nome. É possível eu não conhecer a letra. Eu, não, por exemplo, nunca ouvi falar de Bíblia, nunca ouvi falar de igreja, pregador, congresso, campanha,
reuniões, escola dominical, mas eu ando na qualidade desse nome sem saber a informação. Eu não tenho informação, eu só tenho a qualidade, é o que eles tinham. Tinha qualidade, necessidade, uma grande fogueira. E acolheram a todos. Eles não foram seletivos. Opa, autoridade romana, vou fazer uma média. Centurião, lugar de honra para o Senhor aqui. Soldados, desse lado. Soldados aqui. Opa, um apóstolo, homem de Deus, homem do Senhor. Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tzedekenu, Senhor Justiça Nossa. Senta aqui, apóstolo, homem de Deus, servo do Senhor. Toma um manto dolorido, vai ficar parecendo o Rei Momo, ou o Fred Flintstone, né? Ou aquele lá da mídia. Fica aqui, apóstolo. Ou o capitão do navio, esse estudou engenharia naval, vem pra cá. Senta aqui. Ah, escravo. Ah, vocês fiquem aí mesmo, embaixo das árvores. Se sobrar um pouquinho de sopa aqui, a gente dá. Vocês são fortes, são escravos mesmo, trabalham pra caramba. Fica aí. Eles não foram seletivos. Eles incluíram a todos. Princípio do Evangelho: acolhimento, inclusão, prática do amor, não acepção de pessoas. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, disse Pedro, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Ele não disse prega o que é justo, ensina o que é justo, palestra o que é justo, discursa o que é justo, escreve sobre justiça. Não, aquele que faz o que é justo, aquele que pratica o que é justo. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem entrará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que é formado em teologia na Mackenzie, foi ordenado a pastor e porta uma credencial, tem diplomas de latim, hebraico e grego. Não! É aquele que é puro de mãos, Aleluia, limpo de Deus. coração, que não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, que não faz mal ao seu próximo, que não negocia com a verdade. Esse está arrolado no livro da vida. Ainda que nunca tenha ouvido falar de uma reunião como essa. Ele é igreja. Ele é igreja. Ele é membro do corpo de Cristo. Mesmo que esteja uma tribo distante, lá na Austrália, uma tribo esquecida na floresta amazônica, mas se ele anda nessa qualidade, olha só, um parênteses aqui, Romanos, abra a Bíblia comigo aí, Romanos capítulo 2, é para mim, né? Sim. Se fosse um apóstolo, ia pegar aquela ali. Romanos 2. Olha só. A partir do versículo 11. Pensa nisso aqui. Isso aqui é princípio do Evangelho. Né? Princípio do Evangelho. Diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não importa se você é apóstolo, se você é capitão do barco, se você é escravo. Não interessa isso. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Os que conhecem e os que não conhecem. Verso 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Os bárbaros praticaram o Evangelho, a lei, nesse caso. Porque quando os gentios, povos, tribos, línguas, nações, que não tem lei, não tem informação, não tem Bíblia, não tem Novo Testamento, não tem teologia, fazem naturalmente, espontaneamente as coisas que são da lei, que são do Evangelho,
são de Cristo, não tendo eles a informação, a lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei, a obra do Evangelho, a obra da graça, o Cristo vivo em seus corações, testificando justamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho, disse Paulo. É por isso que Jesus disse assim, ó, que naquele dia muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Leste e do Oeste, do Norte e do Sul. E nos dias de Cristo, o mundo conhecido era pequeno. Sul da Europa, norte da África, uma parte da Ásia e o Oriente Médio, né? E o extremo leste, lá onde está o Japão, a Indonésia, o Vietnã, né? A China. E o extremo oeste, que é onde nós estamos, Brasil, Venezuela, nos dias de Jesus. As pessoas que habitavam esses lugares, os povos, tribos, línguas, nações, cada qual com o seu costume, com o seu modo de viver, com a sua cultura, né? Com a sua tecnologia de época, os incas, os maias, os astecas, os aborígenes da Austrália, os japoneses quase desde o Gênesis, os chineses. Jesus estava se referindo a leste extremo, oeste extremo, norte extremo, os vikings, com toda aquela cultura de mitologia viking, o sul, lá na Antártida, né, o extremo norte setentrional dos esquimós. Jesus falou, muitos virão do leste, do oeste, do norte, do sul, a sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino, e o povo da informação, os fariseus, os saduceus, serão lançados fora. E esses que nunca ouviram, mas que andaram nessa qualidade de acolhimento, de inclusão, de amor, dando comida a quem tem fome, amando, praticando, estarão dentro. Olha só, irmãos. Por isso que nós não devemos julgar, né? Nós não devemos pensar que o fato daquela pessoa, gente boa, amiga, de um coração do tamanho do mundo, não estar entre nós devemos pensar que ela não é de Deus. Fala com isso. Nós não temos esse direito, né? Muitos que estão na condição de membros de uma igreja evangélica, muitos, vou dizer porque isso é um princípio do evangelho, muitos, infelizmente, não são de Deus. E muitos que estão lá, que nunca foram, nunca serão, e é bom que nunca sejam para não estragar ele, são pessoas de Deus. São pessoas de Deus. Os bárbaros aqui não foram seletivos. Princípio do evangelho, exposto por Tiago também. Meus irmãos, Tiago fala assim, né? Mais ou menos assim. Meus irmãos, se no vosso ajuntamento, se no vosso culto, né? Chegar algum homem rico, diplomado, credenciado, com um anel de ouro no dedo, com vestes finas, um típico saduceu dos dedos de Jesus, e vocês disserem para ele, olha, vem para cá, toma um lugar conosco aqui na tribuna, pastor, fulano de tal, aqui na tribuna, deputado, federal, tal, para cá. E ao mesmo tempo chegar um pobre, tá de pobre, pensa em pobre, com roupa feia, rasgada, com sorte da vestimenta, e você dizer assim, olha, você fica aí, porque aqui é a tribuna, tal. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque isso é pecado, é o que Tiago ensina, é princípio do evangelho. A gente fica pensando que pecado é só cometer um ato sexual ilícito, né? O adultério que é pecado, né? Relações sexuais fora do casamento, claro que é pecado, mas está longe de ser um pecado que nos afasta imediatamente da presença de Deus, porque havendo arrependimento, olha, o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Isso não é sofisma, não é ilusão, é verdade, purifica. Arrependimento é sintoma de perdão. Se arrependeu é porque perdoado está. Aleluia! Glória a Deus! Arrependeu, perdoado está. O problema
não se arrepende. Agora, e outra é ser um adúltero, tem diferença. O adúltero se alimenta disso, faz disso um estilo de vida, ele é contumaz, ele é vicioso, o negócio dele é esse, é passar o cônjuge para trás, esse é um adúltero. Agora aquele que cometeu um ato, mas se arrependeu de verdade, abandonou, perdoado está, porque existe um sumo sacerdote que compadece-se das nossas fraquezas. Daí a gente fica achando que pecado é só isso. Não, irmão, isso aqui é pecado. Acepção de pessoas é pecado. Ruindade é pecado. Egoísmo é pecado. Indiferença é pecado. Sabe qual é o oposto do amor? Muitos pensam o ódio. Não, não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. É você olhar, identificar e não se importar, deixar para lá, não é comigo. Eu estou indo para a escola dominical. Eu estou indo para o culto de doutrina. Deixa cair de lá, o problema dele. Aí lá vai o sacerdote, levita. Eu sou um levita na casa do Senhor. Está cheio de levita hoje em dia. Conservados, porque levita hoje deve ter uns 2.100 anos mais ou menos, né? Você olha pra ele, poxa, está conosco o irmão fulano e tal. O teu irmão, eu sou levita, poxa, está conservado. Depois de 2.100 anos, 2.200 anos. Não é levita, todo respeito, toca muito, mas não é levita. É discípulo de Jesus. Não é levita, não, coisa feia, né? Varão, vaso, fica no óleo, gíria pentecostal, coisa feia. Deixa isso pra lá, né? Muito mais uma postura racional. Bom dia, irmãos, tudo bem? Tá bom, vai a paz do Senhor, graça e paz. Quanto menos religiosidade, melhor. Pode ver que eu nem tenho de terno, porque eu sei que vocês não são religiosos, vocês são do Evangelho, né? Muito bem. E os bárbaros, irmãos, eles tiveram uma atitude que às vezes nos falta. Né? Lembra lá do bom samaritano? Parábola do bom samaritano. O que é uma parábola? Né? É uma narração curta que... Quanto tempo eu tenho? Vê aí. 10 minutos. Uma narração curta com o propósito de nos ensinar uma verdade espiritual. Alguns falam verdade moral. Né? Acontece que o Evangelho não tem lei moral. Deus não tem lei moral. Esquece isso aí. Aprendeu na escola dominical, como eu aprendi também, mas Cristo, Deus, não deixou lei moral. Isso é uma lei moral de Deus. Não é. Deus não tem lei moral. Moral é cultura. Moral é construção humana. Isso é cultura. Um dos significados de cultura é construção humana. Tem outros significados. Mas um dos significados é isso. É construção humana. Isso é moral. Porque o que é moral aqui, no Ocidente, pode ser imoral no Oriente Médio. O que é moral lá pode ser amoral nos Estados Unidos, de forma que moral é algo relativo, porque foi algo construído por nós, sociedade. Deus tem lei da vida e não da moral. Moral é relativa, vida é absoluta. Deus tem lei da vida. Que lei da vida? Que é Evangelho. Princípios do Evangelho de Cristo. Aí vai o sacerdote, cheio de moral, encontra alguém caído, sangrando, foi espancado, foi roubado, quase meio morto. Mas ele não pode se aproximar porque ele é um sacerdote, tinha compromisso. Seria imoral chegar atrasado, imoral se aproximar. Se fosse um nazireu, se quiser fazer um voto de nazireado, não pode tocar em morto, tal, leão morto, não sei o quê. É imoral chegar perto de um homem caído. Se o caído fosse um samaritano, mais imoral ainda. Aí passa um levita também cheio de moral, vai embora. Mas passa um samaritano bom, que não era fariseu nem saduceu, não fazia parte da comunidade clérica dos israelitas, e que não estava nem aí para moral. Ele estava cheio de vida, de evangelho. Ele chegou perto daquele homem lá e... Poxa, tem uma necessidade aqui. Lembra dos náufragos? Tem uma necessidade.
Ele chegou, ele se aproximou. Primeira coisa, evangelho aproxima, é princípio. Evangelho distante, em que o líder sai pela porta dos fundos para não pegar na mão dos irmãos, não é evangelho, ele tem moral, ele tem teologia, ele não tem evangelho. O líder, o pastor que Cristo chamou, ele é um cuidador, ele está com os irmãos. A cadeira dele é igual aos irmãos. Eita Deus, glória a Deus. Né? Enfim, e ele foi embora. O sacerdote, o levita, mas chegou um homem que não estava nem para morar. Ele tinha compromisso com a vida. Se aproximou, aplicou azeite e vinho, os recursos dele, pegou aquele homem, se sujou, né? O homem já está sangrando, colocou em cima do animal de carga, levou até a estalagem, pagou a conta, passou a noite com ele. Olha só, irmão, quando você tem sobrando, pagar a conta de alguém talvez não seja nada, né? O que é? Você dá R$15 para uma pessoa que você não conhece, está toda machucada, ou que não consegue nem gemer de tanta dor. Não é passar a noite com alguém em estado terminal de câncer no hospital público. Vai lá, no convênio, sírio-libanês, bom samaritano, você ainda passa, né? Conforto, um chazinho, não sei o quê. E no hospital público, passar a noite com ele, isso aí quase é muito. Tem que ser feito. É evangelho. Se eu vou levar em conta sentimento, eu não vou passar a noite com ninguém. É ruim mesmo, é ruim. Eu não quero. Banco duro. Aquele frio terrível. Não tem recurso nenhum. Não tem médico, não tem enfermeiro. Vai usar um banheiro, é uma imundície, parece uma pocilga. Quer passar a noite lá? Claro que eu não quero sentimento. Mas a fé me diz, você tem que ir. É fé. Eu não vou pelo que eu sinto, eu vou pelo que eu sei. O sentimento eu fico em casa, dormindo. Vou assistir a Netflix. Peço uma pizza, sentimento. Agora o evangelho manda em mim. Bom samaritano fez tudo isso aí, porque era cheio do evangelho. Aleluia. E os náufragos que chegaram lá na ilha? Eu fico imaginando, naquele grande dia do julgamento, tem várias secções. Ressurreição é dia do Senhor, arrebatamento é dia do Senhor, juízo final é dia do Senhor, mas haverá uma ocasião especial que eu não sei quando será, porque eu não conheço a agenda de Deus, não posso afirmar. Primeiro será o arrebatamento, depois boda do Cordeiro, depois julgamento das nações. Opa, tem uma ressurreição aqui, tem um galardão ali. Eu não conheço a agenda de Deus. Tem uma noção, né? A Bíblia é algo muito obscuro sobre Deus. Deus está acima da Bíblia. É por isso que eu sou do Evangelho e não da Bíblia. Tá certo? Então, fique imaginando naquele grande dia. Os bárbaros de Malta. Olha, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer. Aleluia. Eu tive sede e deste-me de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu era estrangeiro e me hospedastes. Eu estive enfermo e fostes ver-me. Eu estive encarcerado e fostes visitar-me. E os bárbaros que não falam grego nem hebraico, Senhor, mas quem é o Senhor? Para como a gente conversa? Eu nunca te vi nem mais branco, ainda mais com essas roupas resplandecentes aí. Quem é o Senhor? Eu não me lembro, nós nos lembramos de ter feito isso. O Senhor, desculpa, mas isso deve estar equivocado. Quando fizestes aqueles 276 náufragos, a Paulo, ao capitão do navio, aos soldados, aos escravos, a mim o fizestes. Aleluia. A mim o fizestes. Aleluia. De natureza, que evangelho não é discurso, não é necessariamente informação, evangelho é prática. E o único dogma é o amor. Quando você encontrar uma pessoa boa, de testemunho bom, de fruto bom na vida, não importa se ela é da tua igreja, se ela está na igreja católica, se ela está entre os budistas, se ela aprendeu com o Dalai Lama, se ela é um ente do bem, se ela preza pela vida, pelo acolhimento, ela é gente boa de Deus, porque o único dogma é o amor. Aí você pode pensar, mas como que ele pode ser de Deus, aquele nativo, se ele queima incenso à lua, se ele cultua a lua, se ele cultua a árvore? Isso não é idolatria? O que é idolatria? Idolatria é uma perversidade estereotipada, de natureza que se o que o domina é o bem,
é o amor, o que ele faz não é idolatria, é um equívoco. Porque o que consagra a idolatria é a perversidade. Ele só cultua a natureza porque ele está perdido. Ele quer cultuar alguém. Recebeu lampejos de uma luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo e ele não sabe discernir. E ele quer cultuar esse ser, porque no cerne dele tem um altar ao Deus que ele não conhece por nome, mas que todavia ele ama na prática, ele quer cultuar no ser. Então ele olha para a natureza e diz, talvez essa árvore, pode ser a lua, talvez seja a criação, porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das mãos do Senhor. Meu Deus, aleluia. Então não julga, você não sabe. Você não sabe de nada, eu não sei de nada. E vou morrer, olha, sabendo quase nada. Para encerrar, só para encerrar, Malaquias 1:11. Malaquias capítulo 1 e versículo 11. Presta atenção, você que tem Bíblia, abra comigo para terminar agora, prometo. Vou encerrar agora. Malaquias capítulo 1 e versículo 11, olha só. Presta atenção aí. Se alguém tem a versão King James, vai entender melhor. Tá? Diz assim: mas desde o nascente do sol, extremo leste, desconhecido naqueles dias, até o poente, extremo oeste, desconhecido na geografia daqueles dias, será grande. A King James diz, é grande. Entre as nações, povos, tribos, o meu nome, pela grafia não, pela qualidade. E em todo lugar, e no original grego, é em todo lugar mesmo, em todo lugar, 511 milhões de quilômetros de planeta, se oferecerá, na King James, se oferece, ao meu nome, em qualidade, incenso e uma oferta, uma oblação pura, porque vem como a oferta de Abel. Porque o meu nome será grande, ou seja, é grande, na King James, entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, Deus, pelo profeta Malaquias, estava dizendo aos judeus, aos religiosos: olha, esse culto, falando para eles lá, esse culto que vocês me oferecem, não me dá nenhum prazer. Eu dou as costas a esse culto que vocês fazem no templo, na sinagoga, porque é culto de maldade, é culto de hipocrisia, é culto de unilateralidade, é culto ao homem, é culto à personalidade, é culto ao status. E eu não preciso desse culto de vocês. Saibam vocês que nesses 511 milhões de planetas que vocês não conhecem, em terras que vocês não conhecem, existem povos que vocês não conhecem, que todos os dias cultuam o meu nome sem me conhecer, porque há um altar a Deus desconhecido. E daí a gente fica pensando que vamos fazer uma junta de missões e mandar fulano para a África, Beltrano para a Nigéria, não sei o que para o Sul. Meu Deus já chegou! Deus já estará! E chegou sem moral, chegou com vida. Glória a Deus. Porque Jesus nunca chegou cheio de moral, não. A moral está sendo um cumprimento à irmã, porque ela é mulher, não posso falar com ela, se eu abraçar ela, não sei o quê. Não, Jesus não está nem aí, ele não se explicava. Ele se sentou com a mulher samaritana que era bonitona. E para viver daquilo que ela vivia, tinha que ser mulher bonita. A mulher feia passa fome ali. Mulher samaritana. Eita, Jeová! Jesus chegou para ela, a mulher samaritana. Aí chegou para a mulher samaritana, só ele e ela. Imagina eu evangelizando, falando de Jesus, ou sei lá, dando um marmitex, uma garota de programa lá na Consolação e algum religioso. Essa cara de safado não me deixa mentir. O Senhor me mostrou em sonho. Eu tive uma visão sem vergonha. Aí como tô sem aliança, anda sem aliança também, né? Safado.
safado. Olha, por isso que é carequinha daquele jeito. Mas Jesus, irmãos, Jesus não se explicava. Jesus não se explicava, ele não dava satisfações, ele não tinha satisfações a dar. Ele estava ali promovendo vida, né? Com aquela mulher, porque evangelho não é moral, evangelho é vida. Evangelho é acolhimento, evangelho é princípio, evangelho não é Bíblia, evangelho é evangelho. Jesus disse: eu não vos deixo uma Bíblia, eu vos deixo um Consolador. Ele, o Consolador, vos guiará em toda a verdade. O apóstolo João diz: a unção que vós recebestes, e a unção é o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus é ungido. Não precisa ficar lá de joelho da meia-noite até as 6, Senhor, me dá unção, me molha com óleo. Não, porque não é um óleozinho que vai descendo, não é isso aqui. A unção é o Espírito que te habita e que te usa a sua vida e sua instrumentalidade, a sua fraqueza, para que o poder seja de Deus e não nosso. Que Deus abençoe a todos. Amém.